Senhor. Queridos, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3, mas depois eu peço que você deixe aberto em Efésios, porque nós vamos trabalhar mais alguns versículos. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3. Amém, queridos? A palavra do nosso bom Deus diz assim: Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Oh, queridos, que palavra forte, né? Suportando uns aos outros. Significa que a Bíblia reconhece que às vezes os nossos relacionamentos eles são difíceis. Principalmente os da família, principalmente em casa. Mas a Bíblia diz para nós suportarmos, apesar de todos nós, inclusive eu, falharmos nessa área. Mas Paulo fala da vocação. Somos vocacionados e então chamados para viver dessa maneira digna que somente o Espírito Santo pode nos dar. Ele fala aqui sobre, no versículo 4, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, onde cada um deve buscar o Espírito Santo, a voz e a mensagem do Espírito Santo, a profecia que nós temos do céu, ouvir Deus, como está ali na arte, ouvir para viver, a mensagem vem do céu, sobre a terra, sobre nós que estamos aqui, para nós vivermos. E eu te pergunto, você ouve a palavra de Deus naturalmente porque gosta, e de fato é muito bom ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus disse para não sermos apenas ouvintes, mas também sermos praticantes. E o que pega na vida cristã não é o crer, não é o amar, no sentido de sentimento, não é o louvar, amar que eu estou falando a Deus em especial, o louvar. A questão é quando a gente ama a Deus na prática, não só no sentimento, e ama o próximo, como a nós mesmos, porque muitas vezes a gente nem se ama, a gente nem dá tanta atenção assim para a gente, e até o referencial para amar o próximo fica de lado. Bom, a Epístola aos Efésios, ela é considerada por muitos eruditos a coroa dos escritos paulinos. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, né? Um homem usadíssimo por Deus, um ministério que só fez assim, mas uma vida pessoal que aos olhos humanos só fez assim. Sofrimento, perseguição, angústia, dor. Mas também muitos amigos no meio do caminho, muitas pessoas que amaram Paulo e cuidaram de Paulo. Essa epístola ela foi escrita na prisão, assim como Colossenses, Filemão e Filipenses. Paulo, quando ele escreve essas cartas, ele estava preso por pregar o evangelho de Jesus Cristo, mostrando que os desertos atravessados pela fé e em fidelidade a Deus dão frutos que nos preparam para que possamos viver a vontade do Senhor. O deserto, como eu falei de manhã na escola bíblica dominical, ele foi uma realidade não só no povo de Israel. O deserto, ele foi uma realidade na vida de Davi, na vida de Abraão, na vida de Jó, sobretudo,
todos aqueles que creem em Deus e dão frutos para Ele, passam por desertos, sob o ponto de vista humano. Pode parecer estranho para você e para mim. Pode parecer estranho para a nossa mente, porque se Deus tem todo o poder, por que Ele não resolve logo de uma vez os problemas? E por que de uma vez Ele não usa a gente com o poder dEle, né? E faz o que tem que ser feito? O problema é que nós não teríamos crescimento, aprendizagem e mudanças. E a salvação, ela vem para isso, para nos trazer mudanças de vida, para que nós possamos ouvir e viver aquilo que nós ouvimos. A carta aos Efésios, ela trabalha fé e prática. Ela tem uma divisão muito clara. Primeiro sobre os ensinos e depois sobre a vida, sobre ouvir e viver. Trabalha muito com encorajamento, conselhos, correção. Então, ela é bastante completa para nos dar ânimo, força e fé, para que possamos então crer e fazer, ouvir e viver. Paulo, ao longo dela, vai nos lembrar das ricas graças recebidas pelo Evangelho, as bênçãos em Cristo. Ele abre a carta falando sobre isso. E que não devemos apenas falar de gratidão a Deus, mas devemos agradecer adaptando o nosso estilo de vida, adequando o nosso estilo de vida ao Evangelho do seu Filho que morreu na cruz, cuja salvação Ele nos concedeu. Em outras palavras, Deus quer que vivamos uma vida digna à altura da fé que Ele nos deu. Muita gente fala, não, eu creio, eu acredito, tal. Mas isso aqui na vida não é bem assim, não. A gente faz assim. Eu posso namorar de qualquer jeito, eu posso resolver um negócio aqui, não precisa fazer tudo certinho assim, ninguém faz isso. Vamos dando um jeito aí. Você pode pensar assim, eu posso pensar assim, se for o caso, mas a vontade de Deus não vai mudar. E se pensarmos assim, você e eu vamos continuar teimando contra Deus. Seremos teimosos diante dEle. Você e eu podemos, na nossa cabeça, ajustar as coisas. Não é bem assim, não. Não, é um namorinho, uns beijinhos, não, isso é uma coisinha assim, não. Isso não tem problema, não. Continuamos rebeldes diante de Deus. Ah, pastor, é um exagero. Vamos dizer que eu não tenha nascido, que eu morri na hora do parto. Outra pessoa estaria pregando para você a mesma Bíblia aqui. Quem diz isso é a Bíblia, não são os pastores. O pastor às vezes é meio exagerado, não é bem assim não. Se o pastor estiver pregando a Bíblia, significa que quem está falando isso com você é a Bíblia. É Deus. E não o pastor. Vem do céu, do alto, a mensagem, não da terra. A mensagem já estava escrita antes dos pastores nascerem. A mensagem já estava escrita antes de você nascer. Deus quer uma vida digna à altura do que Ele fez por nós, para honra ao nome dEle. O que honra o nome dEle não são palavras, sentimentos, rituais, comportamento bonito na frente das pessoas. Tudo isso são trapos de imundícia. O que Deus quer é uma vida ajustada à vontade dEle. Pastor, por que você não prega outra coisa? A gente está em pandemia. Prega assim que eu sou a menina dos olhos de Jesus e que vai dar tudo certo para mim e que segunda-feira o meu telefone vai tocar e vai vir uma bênção. Pois é, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de uma vida cujo estilo inclui não somente crer, mas também viver. Todavia, a Bíblia fala isso num contexto de graça, é bem verdade. A Bíblia não fala isso por força, por religiosidade, por violência.
A própria lei de Deus, e falamos isso aqui ontem no culto dos jovens, ela serviu para deixar bem claro que se Deus entregar uma religião para a gente não dá conta de viver. A prova é a lei de Deus. A prova é a lei de Deus. Uma religião, ou seja, seguir ritos, regras, é algo impossível para você e eu vivermos com o tipo de natureza corrompida, corrupta que nós temos. Eu acho que eu cheguei a postar no grupo da igreja uma mensagem de Spurgeon, que diz assim: um cristão nunca deixa de se arrepender, porque nunca deixa de pecar. A religião não é você parar totalmente de pecar. Ah, pastor, então tem uma cota? Pode? A ideia não é essa. A ideia é você e eu todos os dias trabalharmos para vivermos a mensagem de Deus que ouvimos e gostamos tanto de ouvir. De fato é maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Eu prego no domingo, na segunda de manhã, eu estou com fone de ouvido, às vezes passando aspirador de pó na casa, ou lavando a louça, ou fazendo alguma coisa assim, ouvindo pregação, porque eu preciso ouvir também a palavra de Deus. Todo mundo precisa. E Lutero disse uma outra frase que eu acho assim, a gente pode guardar como lembrança dessa pregação de hoje. Eu desisti da ideia de que há algo de bom em mim. Eu só posso me agarrar a Cristo e dizer: Ele é a minha justiça. Queridos, isso daqui é de uma maturidade espiritual tão grande. Eu gostei desse verbo, eu desisti. Significa que eu tentava achar alguma coisa boa em mim. Significa que eu tentava viver por conta de alguma coisa boa em mim. E todo cristão vai viver isso por um tempo. Quem assistiu o filme Lutero, aliás, é um bom filme para a gente ver, Thalia, depois, com jovens, lá no Rave, Gabi, no aplicativo Rave. Tem um momento em que o mentor espiritual dele, ele luta contra o pecado, ele luta, e ele vai se confessar, e o confessor diz assim para ele: quando você se sentir assim, se tranque no seu quarto, e diga assim: Senhor, sou teu, salvai-me, salvai-me. Isso é a vida real do crente lidando com a natureza que ele tem. Isso é a vida real da gente olhando quem a gente é, de fato. E a Bíblia, ela revela Deus e revela muito de mim e de você, mas desse Deus que nos ama e quer continuar um trabalho de mudança na nossa vida. Sabe que você e eu paramos? Porque a gente vê que não consegue ir além de um certo ponto e a gente deixa de buscar graça. Porque a gente ainda quer mudar pelo nosso controle, pelo nosso domínio, e não nos entregarmos ao Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, da oração, para que possamos ser transformados. Todo cristão, falamos isso de manhã na IBD, é servo e súdito do Rei Jesus. E precisamos viver para o Rei e também trabalhar para o reino. Quando falamos de ouvir e viver, inclui também nós fazermos as coisas para Deus, nós darmos frutos, porque isso é bom. Por que isso é importante? Porque senão a gente vive só para a gente mesmo. E o ser humano é rapidinho para ele cair no individualismo, ou melhor, para ele não querer sair do individualismo, que todos nós somos autocentrados. E quando você tem que fazer algo por outra pessoa, você sai de você do centro, e aí então você começa a equilibrar a sua vida segundo os mandamentos que você ouve de Jesus Cristo. Olha o trabalho secular, por exemplo. Se não fosse a necessidade de nós ganharmos dinheiro, provavelmente muitos de nós não faria nada pelo outro. Mas olha que interessante, para você e eu vivermos, nós precisamos que alguém consuma os nossos produtos, contrate os nossos serviços,
pague pelas nossas horas trabalhadas para a gente fazer o trabalho para uma empresa. Eu trabalho na internet. Se não tiver quem navegue e compra na internet, ou assiste o teu conteúdo, ou monetiza, ou seja o que for. A vida é estruturada de uma maneira que ela não pode ser centrada na gente. Por dinheiro, as pessoas se dedicam a outras. Mas por amor, a coisa já muda. E quando entramos para o reino de Cristo, o Senhor, então, além de nos mostrar a necessidade de crescimento e maturidade, Ele também nos mostra a necessidade de servir em duas instâncias. A igreja, os irmãos de fé, a igreja local, aqueles que estão aqui agora, os que nos acompanham pela internet. Como? Cantando, ajudando a igreja a levar em adoração, recepcionando, transmitindo, mudando os slides, regulando o som, limpando, organizando um evento, cuidando das mesas do jantar de casais, fazendo uma cantina no final do culto, ensinando na escola bíblica dominical, aconselhando. O que mais? Tem tanta coisa, pregando. Tem tanta coisa que a gente pode fazer pelo outro e deve fazer pelo outro. E Deus nos faz ouvir isso. E também aos não crentes. Deus diz para nós irmos ao mundo com o objetivo de evangelizar. E até que Cristo volte, Ele está aguardando que nós façamos esse trabalho. Para servir, Ele nos deu dons. Temos falado aqui sobre isso. Dons, habilidades, para a gente servir. Como Ele deu um braço para um garçom segurar uma bandeja e servir. Isso é um dom, é uma habilidade. Assim também Ele deu dons espirituais para que nós possamos servir uns aos outros espiritualmente. Orando, aconselhando, conversando, acompanhando. E o mundo, ele deixou a grande comissão. E mais uma vez o Espírito Santo está nisso. Recebereis poder quando vier o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos toda uma vida para viver com o Espírito Santo, em termos de mudanças, em termos de servir a igreja, e em termos de atender o mundo. Eu sempre digo, eu não sei como crente consegue ter tempo sobrando, tem família, tem trabalho, tem familiares, tem o lazer natural, que todo mundo tem que ter mesmo, passear, comer alguma coisa, assistir alguma coisa, isso é normal. Mas afora isso, será que nós não estamos trabalhando demais para nós mesmos? Nós não estamos envolvidos demais em atividades físicas ou online que satisfaçam apenas o nosso interesse e não o de Deus? Alguém disse o seguinte: não existe vida online e vida offline. Existe só a sua vida. O que você é na rede social é o que você é fora também. E aí? Como é que você tem servido ao mundo através das redes sociais? Como assim, pastor, servindo as redes sociais? A rede social é minha. Não, ela é de Cristo, a sua rede social. Seu perfil do Instagram e do Facebook, tudo que tem aí, é de Cristo. Você vai ter um limite em opiniões, em algumas coisas, mas ali você tem que refletir Jesus. A pessoa do offline é a mesma do online. Queridos, desde o início, o Senhor Jesus está interessado no crescimento espiritual do seu povo e no crescimento do seu reino até que Ele volte. Para nós crescermos, nós também precisamos aprender a receber a ajuda dos irmãos. Porque se eu tenho dom para servir, todo mundo tem dom, eu também preciso que alguém me ajude. E será que eu aceito? Será que eu aceito as pessoas me ajudarem, me aconselharem? Ou será que eu apelo?
Ou será que eu apelo? Aí fulano escreveu um negócio ali para mim que eu não gostei. Acho que ele não tinha que ter falado isso. Será? Será que não é o dom de Deus? Ah, pastor, pode ser fofoca? Pode, mas também pode não ser. Está vigiando a minha vida. Não tem nada que ver com a minha vida. Seu irmão tem a ver com a sua vida, sim. Como você tem a ver com a dele. Ah, então eu posso mandar apontar o erro do outro? Isso não é dom nem fruto do Espírito Santo, né? Mas se em amor você conversa com alguém, você está ajudando. E se em amor alguém conversa contigo, você está sendo ajudado. Ora, meus irmãos, como é que nós vamos crescer o reino de Deus com novos súditos, com novas pessoas convertidas, se nós não tivermos o hábito de ajudar e ser ajudado? Como é que essas pessoas vão ser alcançadas e transformadas depois? Embora missões tenham um aspecto financeiro, missões não é só isso, pelo amor de Deus. As agências missionárias, elas, por um lado, são boas, porque a gente não teria como sustentar toda a estrutura e os missionários que eles têm. As igrejas se unem, cada igreja dá um pouco, a gente mantém 2 agências missionárias e mais convenções que fazem a obra. E os batistas são fortes em missões. E louvado seja Deus por isso. Mas isso não é terceirizar, contratar para que alguém faça. Se você tem uma empresa, você provavelmente não faz a sua contabilidade em loco, você contrata um escritório para fazer. Pode ser que alguém tenha, mas no geral tem um escritório de contabilidade, e aí o contador recolhe os documentos, papel, etc., faz a contabilidade, apresenta os livros e faz tudo para você. Não é você que faz e nem é alguém dentro da sua empresa. Isso é um serviço terceirizado. Você contrata alguém para fazer, para você não se incomodar com aquilo. Ok. Missões não dá para terceirizar. Eu não posso contratar um escritório e eu chegar no dia do juízo e falar: Deus, aqui, ó, eu tirei um relatório lá, a Fabiana tirou no sistema da igreja, minhas ofertas de missões. Aqui, antes de morrer, você entra em contato com a secretaria, né? Fala: Fabiana, tira para mim um relatório de ofertas de missões aí, que eu vou morrer amanhã, e eu quero chegar lá no céu e mostrar para Jesus as minhas missões que eu fiz. Aí você chega lá e fala: Jesus, ó, tá lá, a Fabiana tirou o relatório para mim, tá tudo aqui, ó, missões estaduais, nacionais, mundiais, ó, tá aqui, ó, eu fiz o ID. E Jesus vai falar: entendeu nada. Quantas pessoas você evangelizou? Mas antes disso, quantas pessoas você deu testemunho com a sua vida? Com o seu comportamento, inclusive o comportamento de se arrepender dos seus erros. Eu não estou falando de ter um ataque cardíaco e ser perfeito. Para os vizinhos, para os colegas de trabalho, a gente vai falhar, não tem como. A gente é como aquela engrenagem dentada que falta alguns dentes, a gente falha mesmo. Você dá exemplo, inclusive, quando se arrepende, pede perdão, quando você muda, quando as pessoas te veem de um jeito e depois te veem de outro. Isso tudo é testemunho. Aí, a partir disso, você evangeliza. Mas você tem que ter uma boa base de vida. Os apóstolos e os profetas foram usados como instrumento de Deus, como um fundamento da igreja. Cristo é a rocha, os profetas e apóstolos são esse fundamento. Ninguém mais vai fazer a obra deles. Ninguém mais, nem pastor, ninguém. A obra deles é a obra deles. Vou repetir o que eu já disse aqui domingo passado. Apóstolo bom é apóstolo morto. Aqueles foram apóstolos de Cristo. Os de hoje são fake apóstolos. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que nos dedicar ao que Jesus disse, fazer discípulos, servir os crentes, nos envolver nas atividades da igreja, colocar o reino em primeiro lugar. Inclusive, quando a gente chega em casa cansado à noite, inclusive quando a gente está de boa, sentadão lá, na cadeira de balanço, no sofá, na cadeira de fio, no, sei lá, lugar confortável da tua casa, na tua cama. Você fala: aqui eu não preciso ser crente, posso fazer o que eu quiser, pensar o que eu quiser, falar o que eu quiser, ver o que eu quiser.
Você e eu vamos ser tentados a isso. Sim, todo mundo. Mas aí você lembra do que você ouviu. E você ora a Cristo. E você desiste de você, como disse Lutero. E você pede perdão, como disse Spurgeon. E você continua o seu relacionamento com Jesus, falando: Jesus, eu sei que é assim, a caminhada é essa, eu preciso mais do Senhor. E aí você confia mais em Jesus. À medida que você sente o pecado brotar, fermentar, e você vai sentir, não é um se, é quando. Você deve clamar a Jesus naquela hora. Não fugir, não se distrair, não forçar para ser correto, mas se entregar mais e confiar mais nele. É nessa hora que você precisa confiar mais em Jesus. Jesus, esse pensamento ele está me perseguindo, essa vontade, essa frieza espiritual, essa indiferença com a obra de Deus, com as atividades da minha igreja local, Lembrando que a igreja não é o prédio, são os relacionamentos, as pessoas, né? Jesus, eu quero confiar mais no Senhor, eu me entrego mais em Ti. Como disse o mentor de Lutero, sou teu, salvai-me. Salvai-me. Mas eu já sou salvo. Você e eu temos que ser salvos todo dia da tentação. Você e eu temos que ser salvos todo dia da nossa indiferença, da nossa dureza. Você e eu todos os dias precisamos de Cristo, tanto mais do que precisamos no começo. Vamos ler a partir do versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Esse versículo é tudo que eu falei para você até agora. Seguindo a verdade, o que a gente ouve, em amor, não por força, mas amando o Jesus que me ama como eu sou, e que me ajuda, e que me salva todos os dias, sabendo que eu vou errar, e Ele vai me ajudar de novo, sabendo que eu vou falhar mais uma vez, as pessoas vão me cobrar, mas eu vou me entregar mais para Ele. Sempre tem alguém para ficar na tua cola, com uma caneta, fazendo um xizinho, você fez mais um erro. Casal faz muito isso. Na França, aqui não, só lá. Você fez mais um. Aquele relatório. E o diabo gosta disso. E o diabo se refestela. Isso é como o diabo gosta, como diz o ditado popular. Mas nós vamos crescer com amor. O cabeça Cristo e o corpo bem ajustado. Auxílio das juntas. O que é isso? Somos nós, o corpo somos nós. É um ajudando o outro. Na justa cooperação, ou seja, um na vida do outro. Cada um trabalha para que o corpo efetue o crescimento. Não só do que vem do cabeça diretamente, mas do que vem do cabeça por meio de nós. Através de nós, como instrumentos da graça de Deus, para edificação em amor. Aí eu tenho que aceitar, às vezes, o que o irmão fala para mim. 17, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E quantos crentes vivem essa dureza, obscurecido em seus pensamentos? A ideia é, eu vivo como eu penso. Eu já defini aqui a estratégia, o que tem que ser. Eu não quero ouvir mais nada. Eu só quero do céu a bênção e o poder para que o meu plano se execute. Eu já resolvi.
Não se fala mais nisso, eu não quero. Já resolvi, não quero ouvir mais nada. Obscurecidos. É assim que nós vivíamos antes de Cristo e que precisamos lutar agora para que essas trevas não voltem. No 19 diz que eles, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Quando alguém cai, especialmente em pecados sexuais, jovens, solteiros, casados, idosos, todo mundo. Quando alguém cai, é porque antes já fechou o seu coração e a sua mente para o Senhor há muito tempo. Isso é apenas uma consequência. Conversando hoje com um seminarista de outro estado, casado com um filho, ele me disse: pastor, minha esposa confessou que teve um relacionamento com outra pessoa. Dói. Mulheres, vocês estão sujeitas de maneira fácil demais à imoralidade como nunca estiveram antes. Sempre foi conhecida a pornografia no meio masculino. E ainda é um problema. Mas as mulheres têm sido estimuladas à pornografia. Um dos marcos foi aquele livro 50 Tons de Cinza, que acabou com alguns casamentos. Eu não li, naturalmente. Tenho certeza que aqui na igreja ninguém leu. Não pode ser que alguém tenha lido. Mulheres, vigiem. Vocês vão ser bombardeadas e cada vez mais atacadas. E vocês são pegas pelo sentimento, vocês sabem disso. Tanto que livros eróticos e filmes eróticos para as mulheres sempre tem que ter história. Para homem não. Pode começar a cena. Roda. Vocês vão ser enredadas. E a minha alma se rasgou quando esse irmão disse isso. Eles têm um filhinho novo. Ele perdoou, não quer o fim do casamento, mas ela parece que gostou do mundo. Mulheres, vocês não são de ferro. Vocês aparentam isso. Vocês não são purinhas e isentas do pecado. Vocês aparentam isso. Uma coisa que o feminismo ajudou muito foi a mostrar que as mulheres não são santas. Ah, pastor, você está ofendendo todo mundo? Estou falando da palavra de Deus. Todo ser humano é assim. E nessa ideia de ser igual ao homem, que o feminismo prega, que vai além de direitos, valores e etc., extrapola para papéis que são diferentes na igreja e na família, e também vai aquela coisa: se o homem faz isso, por que eu não posso fazer? O feminismo gera essa competição com o homem, né? E com todo carinho, as mulheres às vezes gostam de competir. Fala baixinho. Não, se ele faz, eu também faço. Se os homens fazem, a gente também pode fazer. Se eles bebem, eu também vou beber. Quando eu era jovem, era vergonhoso. E olha que eu não sou velhinho. Quando eu era jovem, não é tanto tempo atrás. Eu não sou velho, minha barba está pretinha ainda. E eu não uso glicin, graxa, não uso nada. Tem só uns fiozinhos brancos aqui, mas está pretinha ainda. Quando eu era jovem, era vergonhoso você estar passando na rua, de ônibus, de carro, e ver uma mulher sentada só com homens numa calçada. Era vergonhoso isso. Era feio isso. Ontem, a Fabiana e eu fomos deixar os jovens em casa, foi parando de casa em casa, deixar o pessoal. Quando eu deixei a Cecília, na volta, passando ali na rua da irmã Clair, tinha uma festa ali, uns carros parados, Mercedes e tal, pessoal com bebida, e aquela mulherada, com roupa curta, bebendo, normalmente fumando. Perceba que mulher, quando fuma, ela quer mostrar mais que fuma. Agarrada lá com os machos e etc, etc. Comum, era 10 e pouquinho da noite. Hoje em dia é comum, na minha época era vergonhoso uma moça estar sozinha numa roda de rapazes. Aqui, anos 90. 80 eu era criança. Anos 90. Queridos,
Mas a Bíblia diz para homens e mulheres o seguinte, versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Não é para tentar mudar o velho homem, ele não tem jeito. Se tivesse, Jesus não nos daria uma nova vida. O velho homem ele é condenado ao pecado, por isso que aqueles que não se arrependem e creem vão para o inferno. Mas vocês foram instruídos. Se eu fosse um pregador coach, eu ia dizer, repitam comigo, instruídos. Vira para o irmão que está do seu lado e diz, deixar a velha natureza. Você imagina a igreja fazendo isso. Instruídos a deixar a velha natureza, a instrução. O que nós ouvimos é nós nos entregarmos mais à nova natureza, ao Espírito Santo, à sua voz na Bíblia Sagrada, à oração, e a deixar de lado a velha natureza. Não fica tentando domar o velho homem, isso é religiosidade. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir, ninguém conseguiu, nem Moisés que recebeu a lei de Deus conseguiu. Quieta, sossega o facho com isso. Não tenta se aperfeiçoar, abandona. E se alimenta, se enche do Espírito. Se enche do Espírito. Não é para tentar colocar vinho novo em odre velho. Vai arrebentar, não vai dar certo. O odre, aquela bolsa de couro, você já deve ter ouvido isso na EBD 200 vezes. Ela rachada, quando você põe em vinho novo, ela vai estourar. Você pega um odre novo, aí você coloca vinho novo. Você se enche, abrindo o seu coração para o Senhor. E detalhe, no 24 diz que nós temos que revestir dessa nova natureza, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, não das experiências. Que muita gente quer viver por experiência espiritual. Experiência não edifica, ela é possível, mas não edifica. A verdade que edifica. Por isso que em Hebreus capítulo 2, um versículo que eu tenho sempre falado para vocês, de 1 a 4, começa assim, apeguem-se cada vez mais à verdade, conforme vocês ouviram. Quando a mensagem foi pregada, teve sinais, milagres, para marcar ali o testemunho de Deus, mas você deve se apegar a essa verdade, e é essa verdade, a justiça e retidão procedentes dessa verdade, é que vão edificar o seu coração. O crente que vive atrás de experiência, ele está sempre atrás de uma água com açúcar só para ficar desperto, mas logo o efeito do açúcar passa e não alimenta. Precisamos da comida do céu, ouvir o que vem do céu. Queridos, o que nos permite isso é alimentar o novo homem, a nova humanidade que você recebeu, alimentar o novo coração que você recebeu do Senhor. Quando fazemos isso individualmente, particularmente, no nosso íntimo, lutando pela fé que foi dada aos santos, a consequência é termos uma igreja forte. Claro, se cada um estiver bem que eu digo é consciente, lutando contra o pecado da maneira certa, sem tentar segurar o velho homem no cabresto, porque ele não vai mudar, ele não se converte. O velho homem não se converte. Mas alimentando o novo coração. Se cada um fizer isso, teremos uma comunidade forte. Mas você e eu precisamos pelejar pela fé,
que de uma vez por todas foi dada aos santos, nos edificando com a verdade, por amor a Deus e uns aos outros. Queridos irmãos, e a única opção que temos para isso é confiar em Jesus. Confessar mais a Jesus as nossas dificuldades. Não só as tentações, mas quando a gente quer tentar se resolver, se santificar, se transformar. Ah, Jesus, eu tenho ido num caminho errado, mas por orgulhoso é difícil, isso quebra. Porque ele quer o resultado do esforço dele. Na vida espiritual não é assim, desiste. Isso é para a tua vida profissional, você vai montar uma loja, você vai seguir uma carreira, se esforça, rala, trabalha, acorda cedo, estuda, e confia em Deus, busca primeiro o reino e depois isso. Você inverter também, você vai trabalhar o dobro e vai ter a metade do resultado. Quando você está com Deus, você vai se esforçar e ter bons resultados. Mas na vida espiritual não é o seu esforço. O que você tem que se esforçar é para chegar aos meios de graça. Somente Jesus pode nos ajudar e por Ele nós devemos perseverar na fé. Crente, muda o teu caminho. Reflete. Se você vive distraído, se o jogo de futebol é uma preferência para você do que uma atividade na igreja, a conversa, a fofoca, a preguiça, o dormir, confie em Jesus, que Ele pode mudar essas coisas no teu coração. Faça isso pela graça. Eu não estou passando sabão da igreja, não. Eu estou nos despertando para nós buscarmos Jesus. O crente precisa de Jesus. Parece uma novidade às vezes falar isso na igreja. O crente precisa do evangelho, da graça. Você e eu precisamos de Jesus todos os dias, cada segundo do ponteiro do relógio, para crescermos, amadurecermos, servirmos na igreja e fazermos discípulos para Jesus. Meus amados irmãos, se agarre em Jesus, se fortaleça em Jesus, ame Jesus, para que você possa conseguir viver a vida que Jesus espera. Para que você possa conseguir amadurecer como Jesus espera, servir como Jesus espera, discipular como Jesus espera. Agarre-se a Ele. Ele é a nossa esperança. Diga para Ele: sou teu, salvai-me. Salvai-me da incredulidade, Senhor. Salvai-me da lascívia, da pornografia. Salvai-me da indiferença. Salvai-me da dureza, da teimosia do meu coração. A dura cerviz, a teimosia. Salvai-me. Que assim seja para a glória dEle. E para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém.